TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer muito estarem aqui comigo, estarmos aqui para estudar um bocadinho com a espiritualidade, um tema que também tem muita matéria, que são as crianças no além. Eu acho que até trago aqui alguns livros que nós não vamos abordar hoje, vamos ver se vamos a tempo ou não, vocês vão estar aí sentadinhos, mas hoje vamos fazer aqui uma pequena maratona, porque se há informação por demais é neste tema, não é? Que Chico Xavier tanto trouxe conforto às mães através de várias mensagens dos seus filhos, portanto tínhamos aqui muita informação. É assim, a nível do desencarne de crianças e jovens, nós não vamos abordar a finalidade divina, ou seja, as causas que possam estar na origem desse desencarne. O que nós vamos tentar perceber nesta hora, que vamos estar aqui juntos, é, para já, como é que estas crianças que desencarnam são recebidas e assistidas do lado de lá. Depois, também, como é que elas se comportam e como é que elas se sentem em várias situações que a vária espiritualidade nos veio trazer. Ora, começando sempre pelo Evangelho, trago-vos uma passagem também muito bonita de mortes prematuras, mas trago-vos só o início, porque vai ser aqui a questão que nós vamos tentar debater hoje. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens ante os velhos, muitas vezes dizeis, Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Então aqui nós temos o nosso lado, não é? Nós geralmente vemos a situação isoladamente e achamos que uma determinada situação serve somente para nos atingir a nós ou um ser em concreto, não é? O eu. Mas a realidade é que este Espírito Sanson vem-nos questionar se nós realmente estamos a pensar corretamente. Será que Deus realmente é injusto quando estas situações acontecem? Nós vamos perceber, e não vamos abordar muito além, não é, das causas destes desencarnes, mas eles podem ser solicitados conscientemente por aquele espírito, não é? Ou pode ser realmente porque é um benefício, é algo que é necessário para o estado evolutivo em que aquela criança se encontra. Portanto, a criança, quando desencarna, naquela idade, ela não é vítima de fatalidade. No fundo, é Deus que está a dizer-lhe que é mais útil que ela não permaneça no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, como nós sabemos, um planeta difícil ainda. Vamos então ver se este Deus que nós achamos injusto, que aparato é que ele traz a estas crianças então desencarnadas. E começamos pelas moradas espirituais, em que vamos falar na colónia Raios de Amanhecer, como vocês veem aqui. É uma colónia que está na linha imaginária do Equador, que vocês veem ali a vermelhinho, e ela tem núcleos essencialmente grandes, não é? No Brasil, na África e na Indonésia. É claro que cada núcleo tem as suas particularidades, as suas filosofias, mas no fundo Cristo é sempre a bandeira, é a base de tudo. Esta colónia tem uma grande particularidade também, que ela atende os dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul do planeta Terra, sendo que ela auxilia crianças até aos 12 anos, de 13 para cima serão sempre trabalhadores e nunca assistidos. Esta colónia tem essa limitação. E já vamos perceber porquê, porque ela tem aqui umas particularidades muito interessantes. Vamos ver como é que ela é. Então, no Brasil, a colónia tem um aspecto de um grande parque infantil, onde tudo agrada às crianças, já que a colónia visa o seu atendimento. É como se tivesse edificado a cidade espiritual dentro de um parque. Não há uma simetria nas construções, embora haja hospitais, escolas, residências, locais de lazer, quadras, piscinas, muitas árvores frondosas, animais domésticos e vento sonorizado. Portanto, isto realmente parece que Deus é muito injusto, porque ninguém quer vir para aqui. O vento suave é constante e está em harmonia com o ambiente. Ao tocar as folhas das árvores, faz-se música que varia de um local para o outro. É o mundo espiritual das crianças.
Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram, como sempre, inspirados nesta colónia. Portanto, imaginem eles chegarem do lado de lá. Nós vamos ver várias, porque cada colónia que recebe crianças também depois tem as suas características, porque os desencarnos e os tipos de desencarno são diferentes também. Mas vejam a felicidade que não deve ser chegar a um centro destes, não é? Tudo, porém, tem a sua simplicidade da naturalidade. Embora apresente áreas corretivas, como é óbvio, estamos a falar de crianças, portanto, tem de haver aqui sempre um limite, não é? Necessárias ao espírito, todas elas têm a técnica do amor cristão, portanto, é o amor e disciplina em conjunto. Na parte dos berçários, que são construções retangulares em forma de berço, que balança, são atendidas as crianças que foram nada ou mortas ou que desencarnaram na Terra até 1 ano de idade. É uma ala de grande serenidade, na qual só trabalham espíritos que se dedicam ao amor maternal, e o tratamento vai desenvolvendo ao espírito a sua forma anterior, o que é de acordo com cada um leva ao seu tempo, e já vamos perceber aqui porque é que ele é diferente. Depois, para além do berçário, temos a ala 1, onde estão as crianças de 1 a 3 anos, e na ala 2 as crianças de 4 a 6. De 6 até aos 12, há informação neste livro, mas eu não vos trouxe porque senão ia me estender muito mais, mas fica aqui já uma das referências. Agora, a seguir temos Violetas na Janela. Também um livro muito conhecido, muito fácil de leitura, em que temos a Patrícia, que desencarnou de um acidente vascular cerebral em casa, não é? Com 19 anos, portanto uma jovem, e que vai para a colónia e também vai-nos explicar que em vários capítulos, como vocês veem enumerados, gosto muito quando os grupos de jovens apresentam as suas peças teatrais. As crianças também gostam dessa atividade e se apresentam muitíssimo bem. As crianças e jovens aprendem a volitar nos educantários e ela depois explica neste capítulo como é que ela desenvolveu esta capacidade de volitar. No educantário ouve-se muita música, é um local bem alegre. A todos os visitantes é recomendada a alegria. Há muitos animais, tal e qual como na outra, com os quais as crianças brincam. São bichos dóceis como pássaros, gatos, cães, esquilos, etc. Muitas flores e parques com brinquedos de várias espécies para as crianças, campos de jogos para os jovens. E aqui nós vemos que é tudo pensado para eles, não é? Não cabe aqui um adulto, é mesmo a cara das crianças. O que também nos faz perceber que foi tudo muito bem planeado para o seu bem-estar, para o bem-estar das crianças e dos jovens desencarnados. E percebe-se nitidamente nesta colónia que a alegria é mandatória e não é a única, que também vamos ter aqui outras situações, embora não sejam todas assim. Certamente, entretanto, a Patrícia vai falando com Ana, que é uma senhora, uma jovem, que está a trabalhar no educantário com as crianças mais pequeninas, e ela vai fazendo muitas perguntas. Ela é muito curiosa, tal como André Luís vai sendo nos livros. E ela questiona: então estas crianças não sentem falta dos seus familiares, dos seus pais? E ela vem dizer-nos, a Ana: certamente que sim, e dependendo da idade, uns sentem mais que outros. Os pequeninos nem estranham. Os que entendem, sentem sim. Por isso, Patrícia, a recomendação é a alegria. Todos nós que servimos aqui fazemos o impossível para ajudar os nossos abrigados. E ela ainda continua: então, mas e eles não querem balas? Eles não querem sorvetes? Eles não querem gelados? E a resposta: claro, não mudam não mudam de gostos só porque desencarnaram. O educandário é agradável, mas a ordem, a disciplina, novamente, impera. Todos na colónia são convidados a se educar. A disciplina, com amor, educa. Procuramos atendê-los dentro do limite justo. E agora ela vai dar mais detalhes. Muitos querem um brinquedo preferido. E isso é fácil, os instrutores plasmam e eles têm os seus brinquedos. Balas e sorvetes são distribuídos, mas na medida certa. Assim, aprendem que devemos nos nutrir de alimentos sadios, tudo em equilíbrio, não é?
Agora, falando um bocadinho sobre o Natal, ela vai fazer a passagem na colónia no Natal e ela vai explicar como é que, de certa forma, para evitar também as saudades, que já foram questionadas, dos familiares, como é que estas crianças e jovens ocupam o seu tempo. Então ela diz: os organizadores da colónia planeiam longa programação nesta época do Natal. Na praça, todos os dias há apresentações de peças teatrais, corais, músicas, tudo muito alegre. O educandário fica todo enfeitado. Fazem presépios, enfeitam árvores com luzes e bolas coloridas, lembrando enfeites dos encarnados. Tudo é feito para alegrar as crianças. Trabalhadores vestem-se de palhaço, há jogos, danças e a criançada se diverte. Para além disso, ela depois ainda começa a detalhar que há grupos de jovens e crianças que vão desta colónia onde ela está para outras só para apresentar peças de teatro ou canções, não é? Portanto, ainda há aqui uma interação para além da que estamos a ver. Agora, no livro Resgate e Amor, temos uma história do Tiamino que vamos lendo e se calhar eu vou parando à medida que fomos tendo aqui algumas revelações. Deixem-me só beber água, desculpem. Fiquei rouca. Isto é a animação, porque, como vos disse, temos aqui ainda alguns livros para nós vermos. Um amigo de coração generoso me conduziu a um lindo parque de repouso. E aqui temos Tiamino a falar para o seu pai e para a sua mãe, que depois do desencarne, ele vai para um local adequado, que é um lindo parque, que a espiritualidade chama de parques escolas, ou parques cidades, ou colónias cidades, ou parques instituições. São locais, no fundo, ou para eles recuperarem a memória, ou para terem tempo para se prepararem para uma nova reencarnação, ou então aprendizados até mesmo de caráter primário, como nós já vamos ver mais à frente, que eu não me quero detalhar muito. No primeiro dia, estava tão consciente de que estávamos todos juntos que julguei estar em Bertioga ou em outro local parecido, a fim de esperá-los. E esta parte aqui do consciente foi mesmo sublinhada pelo espírito, porque no dia em que esta criança morreu, os pais receberam a informação de uma senhora budista, que era amiga do casal, que esta criança tinha estado consciente, ou seja, que não tinha perdido a lucidez quando regressou ao lado de lá. Então ele fez questão de sublinhar a palavra para os pais perceberem que a mensagem que tinham recebido dessa amiga realmente correspondia. E essa amiga também lhes veio dizer que ele estava envolto em muitas flores. E mais uma vez ele veio dizer, não é? Que ele estava num parque e que estava num lugar onde ia muito com a família, que tinha muitas flores. Continuando, ele diz: papai, estou muito agradecido. Sei tudo o que o senhor e a mamãe conversam comigo, especialmente quando estão diante do oratório do meu retrato. O que também nos dá a indicação de que as crianças e jovens desencarnados vão visitar os seus pais a casa, não é? Aqui aos encarnados. Não sei e nem posso escrever mais, diz ele. Atenção, não vos disse, mas este aminho tinha 5 anos quando desencarnou, portanto, ele não tinha estado nem no primeiro ano, portanto, não sabia escrever palavras. O que aconteceu foi que, quase um ano depois, está ele a mandar esta carta ao pai. O que significa o quê? Ao pai e à mãe. O que significa que ele, no lado de lá, no além, aprendeu a escrever. E ele continua. Mas estou muito feliz porque depois de um ano consegui aprender a escrever, não é? No caso, a ser auxiliado a lhe escrever. E 2 anos depois, ele vai mandar uma nova carta ao pai, também muito interessante, com memórias da última vida, e ele percebe que há aqui uma ligação, ou seja, ele desencarnou cedo, porque a relação com o pai teve uns percalços e ele queria vir junto com o pai para assim resgatar a dívida que achava que tinha e que certamente teria com o pai. Portanto, eu recomendo-vos a ler depois a segunda mensagem deste livro, que também é muito interessante. Agora, passando para outra colónia da Alvorada Nova, a imagem
que vocês veem à esquerda é o esquema dessa mesma colónia, e depois tem ali no J a Casa da Criança, que é o edifício maior desta colónia, em formato de U, em que tem o dormitório, o alojamento e os locais de lazer destas crianças espirituais. Este prédio todo, 5 andares, ele é muito brilhante e é muito intenso, porque ele é todo feito de cristal. Depois tem no seu jardim, como vocês veem, um chafariz lá à frente, que tem águas segundo a espiritualidade de tons prateados, e depois temos os ladrilhos, vocês veem os vários caminhos, que são de várias cores, coloridos, e lindos tapetes de vegetação e muita flor à volta. Passando então à descrição, adentrando o prédio, logo na entrada, encontramos a pequena sala por onde todos devem passar. Ou seja, não se entra neste sítio sem passarmos por este local. Trata-se de uma câmara de concentração de energia que purifica e higieniza os visitantes e trabalhadores antes de entrarem em contacto com as crianças. Essa sala abre-se para o amplo salão de recepção, com grandes escadas e elevadores que dão acesso a outros andares. Nesta casa da criança, vai-se ver que em todos os postos existem muitas enfermeiras que estão disponíveis para estas crianças e bebés, sendo que, na maioria das situações, estes menores são crianças que vêm de meios abortivos. Portanto, aqui é uma colónia um bocadinho diferente, por exemplo, da que a Patrícia falou. No entanto, tem enfermeiras porque não deixam estas colónias de ser um local de tratamento, uma clínica de recuperação. Em estado de miniaturização, eles aguardam a próxima oportunidade de reencarnar. São crianças especialmente cuidadas para não receberem influências de entidades outras a quem muito devem. Percebem todo o aparato que está de preparação para a entrada de qualquer visitante ou trabalhador, porque elas realmente são muito sensíveis. Quanto menor a sua forma de apresentação, maior é a atenção que recebem. É um local extremamente vigiado. E faz sentido, não é? Estamos a falar de vítimas de aborto. E o que acontece, e André Luís nos vem explicar, é que na maioria das situações eles retomam a forma de adultos de imediato. No entanto, os menos evoluídos acabam por estar tão atormentados que podem mesmo levar a situações obsessivas, não é? Com a sua mãe. Portanto, esta forma reduzida, por vezes, por outro lado, pode também ajudá-los a estarem ligados às suas mães para completar assim um estágio e assim, após o aborto, conseguirem uma reencarnação normal. Portanto, há aqui várias hipóteses que nós não iremos abordar, porque senão tínhamos de falar de perispírito e não queremos ir muito mais além do que isto. A Casa da Criança acolhe aproximadamente 1% da população da colónia da Alvorada Nova. São espíritos, pode-se dizer, especiais, que para lá são encaminhados. Alguns, como se pode ver, são mantidos em miniaturização e conservados com cuidado nesse local. Muitos outros, contudo, possuem a permissão da superioridade para permanecerem em forma de criança, como quando desencarnaram, para desempenhar uma missão especial. Às vezes, o que a espiritualidade nos diz é que eles poderiam se transformar a nível de perispírito, corpo espiritual, em adultos, mas, no entanto, esta forma como criança vai facilitar alguns trabalhos específicos no plano espiritual. E eles não nos dizem que trabalhos são estes, ou pelo menos eu não encontrei. Por outro lado, também a espiritualidade vem-nos dizer que quando estes espíritos têm uma forma perispiritual de criança, também facilita a assimilação de algumas lições. Chegando ao primeiro andar, depara-se com outra recepção, cujas paredes não são transparentes. É um local amplo, com mais trabalhadores. Nesse andar ficam as crianças inadaptadas e as doentes. Também aí existem 2 corredores, um em cada extremidade da sala.
Os quartos nesses corredores dispõem de visores em suas portas. Vê-se em cada um deles que há várias crianças manuseando pretextos pedagógicos para a aprendizagem. Há ainda uma sala maior, onde se reúnem muitas crianças que brincam e que entrelaçam em aulas conjuntas ministradas por enfermeiros especializados. Nesse local, os pequeninos descobrem o sentido da comunidade, a fim de futuramente ingressarem em atividades da colónia. O segundo andar é uma repetição do Niazinho. O Niazinho é uma divisão do edifício. Na recepção, uma enfermeira. O clima, contudo, é mais aconchegante, pois a luz é mais suave. Dispõe de típicos quartos para criança, todos para meninos, com desenhos colados nas paredes, brinquedos espalhados pelo chão, beliche em alguns quartos e camas baixas em outros. No terceiro andar, encontra-se o pavimento das meninas, portanto sabemos que há uma separação, com o mesmo tipo de dormitórios do andar anterior. São, porém, mais decorados e arrumados, com camas mais baixas. Busca-se reproduzir na casa da criança o lar de que dispõe em todas as colónias da espiritualidade, sendo que na crosta os pais instintivamente decoram os quartos das suas crianças, fundados com moldes espirituais. Vêm-se almofadinhas, bonecas e muitas flores que as garotas colhem no campo, numa área da colónia onde se lhe mostra como a natureza deve ser respeitada e amada. Essas flores são impregnadas de fortes fluidos positivos que as ajudam a dormir melhor e a recarregar as suas forças, podendo encontrar em seus quartos o mesmo quadro vibratório que achavam no campo. Quanto aos meninos, possuem em seus quartos aquários com água fluida. No último andar, chega-se a um grande salão onde todas as crianças têm atividades em conjunto. Aí cantam, desenham e brincam. Há também nesse pavimento salas de aula onde plantam no coração das crianças as sementes de uma série de ensinamentos doutrinários. Atrás desse prédio encontra-se a Pousada Celeste, um local de apoio à casa da criança, onde os espíritos podem mudar a sua forma de apresentação, como aqui indica, por exemplo, de um adulto para uma criança ou de outras formas, conforme as necessidades do trabalho que terão de enfrentar. Mais uma vez ele volta a reforçar que estas crianças podem ter oportunidade de trabalho. Constitui-se de um bloco independente, sem repartição, onde emana o brilho intenso de inúmeros pontos de luz de todas as cores, piscando intermitentemente. Isto vem de acordo também com o que nós encontramos, por exemplo, na Evolução de Dois Mundos, em que André Luiz nos vem dizer que o poder mental do espírito consegue alterar as células do próprio perispírito, do corpo espiritual, não é? Porque é uma matéria que é maleável. No entanto, esta pousada celeste, ela é restrita, a entrada não é feita de qualquer maneira, existe todo um planeamento e uma finalidade que é autorizada pela entidade superior. As crianças que habitam essa casa passam às vezes vários anos aguardando a oportunidade de voltar à Terra encarnadas para resgatar erros pretéritos e viver novas experiências evolutivas. A Casa da Criança, segundo a espiritualidade, tem 2.550 crianças espirituais, sendo que dessas 2.250 temos apenas 250 trabalhadores. E a pergunta que foi feita é: então, mas porquê é um número tão reduzido para um número tão grande de crianças? E o que nos foi dito é que o amor multiplica-se, com o amor multiplica-se o trabalho. E, portanto, vejam como estas enfermeiras e estes trabalhadores cuidam das crianças, realmente como se fossem filhos, como se fossem irmãos. Entende-se agora qual o fundamento desse trabalho que realizam no processo progressivo dos seus próprios espíritos, já que a lei de evolução é pertinente a todos os seres. Alguns espíritos lá estão por necessidade absoluta de evoluir, outros pelo desejo de evoluir, de contribuir para a evolução.
Portanto, estes 250 trabalhadores, já vimos que pode ser porque estão a trabalhar para uma futura reencarnação e a preparar o seu lado maternal, por exemplo, ou então estão a fazer um resgate, como acontece neste livro da Alvorada Nova, em que ele nos dá um exemplo. Há um trabalhador que fez grandes atrocidades a crianças judias e, portanto, estava a redimir-se, a resgatar esses débitos, enquanto aguardava uma oportunidade de reencarnar. Estava em trabalho no estado de erraticidade. E depois há, claro, outros espíritos de maior, como foi falado no Evangelho, em que aí já é uma missão, mas nós já iremos lá. Agora, entre a terra e o céu, nós vamos ter Clarencio e André, que vão ao lar de bênçãos, como diz aqui no título, e eles veem meninos a cantar, muito, muito certinhos. Entretanto, vão aparecendo senhoras que eles percebem que são as mães encarnadas que vieram visitar as suas crianças desencarnadas, enquanto elas estavam no processo de sono. E aí André Luís questiona o que é, e é-lhe explicado pelo instrutor que é um lar de bênçãos, este local, ou seja, onde acolhe estas crianças. E, no caso em concreto, nós vamos ver que ele vai tomar especial atenção aqui ao Júlio. E Clarencio vai-lhe explicar: o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades que não lhes permite o convívio com as crianças felizes, porque Júlio estava num canto à parte e também não tinha a sua mãe em volta. Achava-se no lar da irmã Blandina e rumemos para lá. Portanto, eles vão ter ao lar e são recebidos por ela, com uma senhora impecável, não é? E ela vai-se explicar que o Júlio não se conseguiu refazer após o desencarne, que ele continuou com pesadelos muito intensos, é uma criança difícil, chama pelo pai, quer sempre pedir para voltar para casa. Então ela vai explanar aqui um bocadinho mais. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda que não se mostre em condições de partilhar o estudo com os outros, perguntou então o ministro. E ela responde: não. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhoria real, aqui na Polónia, antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por uma longa indisciplina. Bem-humorada acrescentou: é um paciente difícil. Vejam bem, ou seja, possivelmente vários pesadelos, várias atenção, vários tempo dedicado àquela criança, mas ela ainda tem bom humor. Portanto, será que Jesus é injusto? Vamos estando a ver estes trabalhadores todos tão dedicados e vendo estas crianças como irmãos. Felizmente, dispomos da cooperação da nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. É preciso segregá-lo neste quarto, tamanha a gritaria que ele se entrega por vezes. Então, mas ele não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Perguntou então Clarencio atencioso. Diariamente recebe o auxílio necessário, esclarece Blandina com humildade. Eu mesma sou enfermeira. Passes e remédios não faltam. Entretanto, a conversa vai continuando e a certa altura ele começa a clamar pela mãezinha. E ela vem, Blandina, e pergunta: que te incomoda, meu filho? Dói-me a garganta, lamentou-se o rapaz. A jovem benfeitora abraçou-o, auscultando os cabelos, e recomendou: não te aflijas, como é que um moço do teu tamanho pode chorar assim por nada? Imagina, temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo após, sentou numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O ministro cuidadoso pediu-lhe que abrisse a boca e, surpreendidos, notámos a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. E essa extensa chaga depois vai ser explicada. Ele era uma criança muito revoltada e que acabou, de certa forma, por afetar o seu corpo espiritual. Ele, em uma reencarnação anterior, antes desta,
tinha ingerido uma grande quantidade de corrosivo, mas conseguiu ser salvo dessa intoxicação por grandes companheiros que estavam ao pé dele. No entanto, perdeu a voz. E o que acabou por acontecer é que a ideia do suicídio vingou e ele acabou por morrer na corrente de um rio. Entretanto, reencarna nesta família e o que é que acontece? Ele acaba por viver aquele tempo que deveria ter vivido na outra encarnação, ele acaba por viver nesta que estamos a falar agora. Portanto, às vezes há aqui várias nuances, como vocês podem ver nos livros de Chico Xavier. Já no capítulo 10, acreditamos, aqui é Hilário, que também estava a acompanhar André Luís e Clarencio, que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. E vem-nos explicar então Blandina. Em muitas situações é o que acontece, ou seja, a criança desencarna e toma a forma de adulta, esclareceu Blandina afetuosa, quando o espírito já alcançou a elevada classe evolutiva, que não era o caso de Júlio. Assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais. Isto são reencarnações de missão, não é? Cobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira de criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação, para que quem se afaste do veículo físico, na fase infantil, de vez que, depois de conflitos biológicos da reencarnação, ou então conflitos da desencarnação, para quantos se achem nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como um elemento indispensável da restauração. A variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. O nosso educandário, já no capítulo 11, guarda mais de 2.000 crianças, mas sob os meus cuidados permanece apenas 12. Portanto, vejam a diferença do outro. Aqui temos 2.000, mas uma pessoa está só para 12, um trabalhador está só para 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade. E, connosco, multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário. Salientando-se, quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração do aprendizado que lhes compete. Aqui Blandina vem-nos explicar que tudo é muito perfeito. Quem precisa de aprender a missão da maternidade está a receber estas crianças que desencarnaram. Agora, vamos para o Deixe-me Viver, de Luís Sérgio, e ele vai falar-nos sobre a colónia dos rejeitados. Chegámos à colónia dos rejeitados, que apesar de bela possui uma aura triste. Ao contrário de todas as outras que falavam em alegria e felicidade, esta é completamente o oposto. Olhei ao redor e senti certa melancolia até nas flores, apesar das fontes de água cristalinas emitirem suave fragrância de jasmim. Ali estava à minha frente um departamento da colónia, ou melhor, o grande hospital. Fomos entrando, parámos. Inúmeros espíritos avistámos, metade homem, metade criança. Homem com fisionomia de bebê e bebê com fisionomia de homem. E nisto pergunta ao irmão, ao Misael, o que é que são? E ele vai-lhe explicar, são espíritos foram espíritos que foram abortados, mas aqui já em extremo processo doloroso. Portanto,
nestas situações em que há uma grande deformidade perispiritual, o trabalho é demorado. Porquê? Porque o abortado está extremamente infeliz. E é isso que estes trabalhadores vão tentar contornar, não é? Para ver se eles conseguem reencarnar. E quando é que eles voltarão então à carne? Não sabemos. Antes terão de sofrer algumas cirurgias perispirituais e receber tratamento psicológico. Se os irmãos desejarem, podem assistir à luta dos psicólogos espirituais para tratar estas mentes, pois muitos deles relutam em sarar. E ele vai questionar, então, mas será que eles vão reencarnar assim, deformados? Não. Ele volta a esclarecer, só depois de curados, desculpem. É claro que, mesmo sendo socorridos e bem socorridos, o choque destas crianças que desencarnam por aborto é grande e, portanto, a casa mental deles é atingida de tal forma que serve a estas grandes deformidades. E acaba por ser mesmo uma descarga gigante, não é? Ele depois, a certa altura, vai falar que estas crianças, estes bebés, choravam, urravam, diziam palavrões, estavam bastante revoltados. E a certo momento deste próprio capítulo nós vamos ver uma coisa extraordinária, pelo menos eu gostei muito. É um capítulo em que estas crianças são levadas a um centro espírita, a um grupo de médiuns para serem socorridos e amparados. Alguns são e outros não, e isso deixa Luís Sérgio um pouco reticente. Porque é que será que uns conseguem ir para as colónias e outros não, outros voltam cá? E ele vai dizer sempre, o livre-arbítrio é definitivo, ou seja, a vontade do espírito em querer se corrigir ou não vai depender do trabalho destas situações, não é? Alguns conseguiram então, com o trabalho mediúnico, regressar a colónias, como já vimos, daquelas mais alegres, ou mesmo a colónia dos rejeitados. Há outros que não, que acabam por ficar com as famílias, de certa forma, os mataram, não é? Chegando ao local das violetas azuis, fomos bem recebidos por Constança, que nos dava explicações de tudo. O salão era composto de muitos berços e carros de bebê. As crianças eram bem pequenas, mas muito bem tratadas pelas enfermeiras. Estava curioso em saber algo sobre elas, quando o irmão Lourenço esclareceu. Ele esclareceu que estas crianças iam ser fortalecidas para depois reencarnarem novamente. E também veio dizer que havia dois tipos de situações. Os que eram abortados por consciência, porque a mãe e o pai queriam, ou aqueles que eram abortados de forma inconsciente, ou seja, por algum medicamento que a mãe tomou, ou por cancro, ou por uma fraqueza uterina. E, portanto, aí não havia propriamente uma vontade definitiva, digamos assim, de acontecer aquele fim. Mais à frente, ele vai visitar outra colónia, que não é dos rejeitados, é a Colónia Azul. E ele diz, as casas pareciam colégios muito bonitos, todos eles ornados pelas flores, onde predominavam as roxas, azuis e brancas. Os lagos emolduravam aqueles edifícios escola. Todas estas crianças são abortadas? Sim. Mas elas permanecem tão belas, tão alegres e felizes, dão a impressão que amam este lugar, completamente diferente da colónia dos rejeitados, que era bem triste. Sim, amam tanto que relutam em voltar à terra. Irmã, estou meio confusa. Estas crianças são chamadas de nascidas mortas, as que não chegaram ao término da gestação, não é mesmo? Sim, Luís. E por que elas me parecem diferentes? Porque nesta colónia escola estão banhadas pela luz do Evangelho. E ele vai questionar, então, mas qual é a diferença? E ele depois explica, estas crianças foram elas próprias que provocaram o seu aborto. Ou seja, elas não conseguiram reencarnar, elas não queriam reencarnar. E, portanto, qual é a diferença? É que estas crianças realmente eram espíritos doentes. Eram espíritos que entraram em desespero e não conseguiram concluir a etapa do início da sua reencarnação. Aqui estão sendo tratadas para reencarnar bem.
e para isso estão sendo instruídas por excelentes mestres, ou seja, vão fazer um trabalho todo de novo para os preparar e trabalhar este medo que elas têm de reencarnar. Note que não crescem, atingem apenas um certo tamanho. Porquê? Porque o objetivo é voltar ao processo de reencarnação. Elas vêm para cá para aprender, em primeiro lugar, as coisas espirituais. Só depois é que receberão a educação terrena. O que nos diz também duas coisas, que existe uma educação mais moral, espiritual, e depois existe outra mais necessária para reencarnar aqui na Terra, mais material, digamos assim. Quanto maior o aproveitamento da criança, mais depressa ela será levada então a esta nova reencarnação. Agora, passando para a escola no além, deixem-me só beber mais um bocadinho de água. Desculpem. Temos na escola do além, eu trago-vos o prefácio, porque também já explica um bocadinho como é que é esta colónia. No entanto, este livro, acho que é muito interessante nós sabermos a história. Em 1987, 20 instituições educativas do lado de lá, no além, foi lançado um concurso para que os professores dessas 20 colónias fizessem um livro em que retratasse, de certa forma, como é que estas crianças no além viviam para reconfortar os seus pais. E então, o que é que nos aparece? A Cláudia, que vai fazer este livro que é, digamos, o top 1, é o primeiro que eles selecionaram. Portanto, o que é que isto nos indica? Que um livro, quando chega a nós, ele já foi feito do lado de lá. E neste caso foi feito até através de um concurso. Portanto, tem aqui a história por trás que eu acho que é giro de ler. Este prefácio, então, é feito pela Márcia, que acompanha a Cláudia nesta colónia, na Escola do Além, e ela vem dizer: os currículos obedecem a determinados esquemas de lição, que vão da leitura aos conhecimentos gerais, dos passeios à música, onde elas manifestam pelo canto a saudade dos familiares queridos. A escola no além tem por base fundamental a disciplina. O curso infantil desenvolve-se com lições de paz e amor, onde os professores acompanham de perto as necessidades espirituais de cada aluno. Portanto, é um trabalho individual. E ela vem dizer-nos que semanalmente ela recebe o plano de aulas que tem de fazer com estas crianças. Portanto, há uma instrução da direção-geral com a qual ela trabalha. Ela vem também dizer, a Cláudia, que está de certa forma também a explicar aos pais dela como é que ela trabalha e como é que estão estas crianças. Vem dizer que nesta colónia estão cerca de 100 crianças. E ela ainda vai dando mais detalhes. Ainda no prefácio diz que a saudade das crianças em relação aos pais é atenuada através do sonho, como nós já vimos no outro livro, em que as mães e os pais encarnados vão visitar os seus filhos desencarnados a estas colónias. Agora, já assim no capítulo 2, já na voz da Cláudia, em nosso trabalho em favor das crianças e dos necessitados, os mentores de nossa instituição resolveram separar as crianças pelos marcos de idade, tal e qual como também já vimos noutros. E assim ficam como uma espécie de creche em que as mães amigas e generosas, já desencarnadas, nos substituem à noite ao lado dos pequeninos. Regressaram, mas por um período variável de tempo, necessitarão de companhia que substitua as afecções que usufruíram no mundo. Esse amor, o amor de cuidar destas crianças, tem trazido a Cláudia novas forças e quer compartilhar com os pais queridos a felicidade que experimento, repetindo cantigas de embalar, junto a berços que encerram tesouros a lhe substituir o carinho, como que a alegria de viver me voltou ao coração. Mais uma vez, há uns berços especiais do lado de lá, que voltam a ser reforçados aqui, e mais uma vez a música, a arte a envolver estas crianças. Nem sempre, aliás, muito raramente, as crianças que se encontram na faixa etária a que me refiro, ela trabalha com os mais pequeninos mesmo, estão preparadas para o intercâmbio espiritual com os pais e os avós amorosos, de vez que precisam de tempo a fim de se posicionarem na possível maturidade que lhes é necessária. Mas não sei de criança alguma que esteja relegada ao abandono.
As crianças, somente meninas, no caso dela, obedecem a horários específicos para leitura, diálogo, conhecimento geral, de acordo com a capacidade mental que apresentam, mas são favorecidas com excelente música, passeios e hora do recreio, de recreio para o canto, imaginado por elas próprias. E ela vai dizer-nos aqui estrofes de canções que estas crianças fazem, e estas crianças, no fundo, estão a exprimir os seus sentimentos tristes nestas canções. Todas estão proibidas de se entregar a reclamações descabidas e a queixas sem razão. As pequenas atendem a todos os requisitos do estabelecimento. No entanto, sabem que somente possuem licença para dizer o que pensam através do canto que realizam em comum. Porque elas realmente têm muita saudade, mas nós sabemos que se ficarmos presos à saudade, nós não fazemos nada, não é? E nós aqui queremos que estas crianças aprendam e que evoluam, portanto, elas não deixam estas queixas e reclamações. E qual será a duração, então, diz ela, já no capítulo 10, destes trabalhos de assistência a uma irmãzinha, que é a Vera, é uma criança que se está a preparar para reencarnar e ela quer voltar à mesma mãe com que viveu na Terra. Só que a Cláudia vai estudar a possibilidade desta criança voltar para a mãe, e o que aconteceu foi que a mãe fez uma laqueação às trompas e, portanto, não conseguia ser a mãe biológica desta criança. Então eles procuram ali no núcleo perto e descobrem uma tia que possivelmente conseguiria ser a mãe. E este trabalho de preparação para a reencarnação, pergunta ela, quanto tempo vai demorar? Pelo menos 6 meses. E será preciso este período de tempo longo assim? E o chefe vai lhe dizer, realmente, antes do nascimento da menina, você precisará auxiliá-la na solução do problema da compatibilidade ou empatia. Porquê? Porque esta menina queria nascer era com a mãe, não queria nascer com a tia. Então há ali um choque que é preciso que esta Cláudia, a sua professora, trabalhe. Todas as reencarnações diferem umas das outras e a Verinha exigirá esse trabalho de acomodação entre ela e a futura mãezinha. E ela sabe tudo isso? Indaguei-o tanto assustada. Não, explicou o mentor. Os informes que lhe transmite são confidenciais e foram recolhidos na ficha kármica da nossa irmãzinha. Não temos o direito de incomodá-la por antecipação quanto ao futuro que somente a ela pertencerá. Da nossa parte, a nossa obrigação é facilitar-lhe o caminho, sem inquietá-la com perspectivas que não nos compete vasculhar. Portanto, eles têm todo um preparo lá e todo um preparo para gerar esta reencarnação nova. Depois temos também o livro Estamos no Além, em que temos uma menina de 9 anos, que é Sandra Regina Camargo, que ela vai-nos dar aqui algum detalhe de como é que ela está a viver atualmente. Querida vovó Julieta abençoe-me. A vovó Mariquinha me trouxe até aqui para contar-lhe que estou bem. A saúde voltou. E porquê é que ela diz que a saúde voltou? Porque ela sofria de leucemia. E ela vai explicar. Aqui, no além, me mudaram todo o sangue. Não sei se você pode compreender isto, mas é assim mesmo. Dizem que a leucemia é um empobrecimento curável aqui, com a substituição do sangue que é nosso. Então, houve um trabalho perispiritual que nós também vemos nos vários livros de André Luiz. O assunto melhor é saber que já posso movimentar-me, porque ela na última semana de vida estava acamada. E saiba também que cresci. Como já vimos, o perispírito também muda no lado lá. Isso acontece na medida do meu desejo interno de me fazer pessoa grande, a fim de auxiliar a mãezinha Sónia. A senhora ficou sabendo que esperei por meu pai, isso é verdade. Mas a senhora precisa informar-se de que a vovó Mariquinha me preparou de maneira a que ele não me identificasse. Mais uma vez, o perispírito mudou para receber o pai, porque esta Sandra, tinha um conflito também com o seu pai. Coitado do papai, estava muito abatido e muito aflito, e creio que me agradeceu o abraço, desconhecendo que o recebia a sua própria filha.
Vovó Mariquinha ponderou que não deveríamos humilhá-lo, pois a senhora sabe que entre ele e eu havia ressentimentos que estou procurando liquidar. A gente não se modifica de vez, mas bem que isso seria ótimo se fosse possível. Tenho aprendido aqui, porém, que as leis de Deus não garantem violência para ninguém. E eu estou nesta escola. Pois, por fim, como já estamos com o tempo curtinho, como vos disse, sabia que não íamos chegar aqui, mas tinha os slides preparados à mesma, mas deixo-vos de sugestão a Caravana de Amores, o capítulo 3, também uma história muito linda de uma criança de 3 anos, em que vai explicar como é que aprendeu a escrever. Houve aqui uma dilatação até da sua própria mente para facilitar esta escrita. Também vai dizer que consegue ler os pensamentos do pai porque vai visitá-lo e percebe em que momentos o que é que está a acontecer, mais uma vez reforçando que está vivo e a crescer. E por fim, como disse, eram 2 livros que eu sabia que possivelmente não íamos chegar, As Crianças no Além, que fala numa criança de 12 anos que acabou por falecer e após 10 meses do desencarne vai fazer uma mensagem aos seus familiares e vai dizer tudo o que sente do lado de lá, nomeadamente o choro, o desespero da mãe. Vai falar também no Parque das Crianças, nos exercícios, no aprendizado que tem a fazer e na realidade ele pede à mãe para o auxiliar, porque só depende da própria mãe que estava ali a bloquear. De outra forma, ele viveria felicíssimo nesta colónia. E é um livro muito pequenino e muito fácil de ler. Por fim, só queria dizer-vos que realmente estas crianças são recolhidas em instituições próprias, como nós vimos, e André Luís chega mesmo a dizer-nos que não se vê crianças em regiões umbralinas, porque elas acabam sempre por ser amparadas. Como o Evangelho nos diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Estas passagens todas dizem-nos que a vida prossegue, que os laços afetivos que aquelas crianças têm com os seus pais e familiares também não deixa de existir e que a união vai sempre acontecer, ou o encontro ou o reencontro vai acontecer do lado de lá. Portanto, há muito, muito preparo, há muito, muito amparo e, na realidade, vemos aqui que Deus é justo e, para além de justo, é extremamente bom porque dá estas oportunidades de aprendizado a estas várias crianças nestes vários desencarnes. Muito obrigada pela vossa atenção e bom fim de semana. Cá estou eu outra vez. Este tema é muito importante porque para um pai que perde um filho, principalmente não tendo o conhecimento da doutrina espírita, é muito importante saber onde é que ele está, se ele está bem. O desespero já é tão grande naquele momento que só o facto de nós sabermos que ele está bem, que está bem, a ser bem recebido, já de certa maneira acalma o nosso coração. Não extingue o sofrimento que nós sentimos, não extingue a saudade, mas faz-nos, consola-nos como mães e como pais. Quando eu perdi o meu filho, houve e nada é por acaso, há 4 anos atrás, houve um livro que nós mandámos vir que não tínhamos na casa, que era Uma Mãe, Eu Estou Aqui. É um livro muito pequenino, em que ele mostra o que é que o desespero dos pais faz nas crianças do lado de lá. Então ele ensina os pais que perdem os filhos a como se comportar, ou pelo menos tentar comportar. Nós, como pais, queremos sempre o melhor para o filho, para os nossos filhos. E ao saber que nós somos muitas vezes a causa para que eles estejam desesperados do lado de lá e não estejam em equilíbrio, não é isso que nós queremos. Então nós pomos o nosso amor maternal em primeiro lugar, mesmo perante o sofrimento e a ausência que nós sentimos, para que eles estejam bem. Então estes livros são um ensinamento muito grande para nós, porque nós não sabemos, não nascemos ensinados. São N situações que nós passamos na nossa vida que nós não sabemos como comportar. Daí a importância do estudo. Deixaram-nos, e temos aí livros. Então Chico deixou-nos, para além de Kardec, deixou-nos
uma imensidão de livros que nos mostram como nós nos podemos comportar perante as situações da vida. As mães consoladoras, Chico foi uma das tarefas que ele mais gostava, e acho que mais bonita que ele teve foi a de consolar as mães, com cartas que traziam dos filhos, que ele trazia dos filhos, para poder, de certa maneira, não substituir a saudade, mas substituir o desespero pela esperança de lá no fundo, lá no futuro, voltarem a encontrar-se. Porque, acima de tudo, Jesus nos diz que o amor mais parecido que nós temos na Terra hoje, mais parecido com aquele que Jesus nos ensina, é o amor de mãe. É um amor que ultrapassa tudo. Quer de cá para lá, como de lá para cá. Tantas mãezinhas que se encontram continuamente a trabalhar em prol dos seus filhos, que aqui ainda estão. Imensas, que estão ali, devido ao seu amor, dando a força e o amparo necessário. Então, nós, como pais que perdemos os nossos filhos, temos também essa missão. Porque não é por eles terem passado para o lado de lá que nós não deixamos de ter essa responsabilidade de pais. Não é só com os nossos filhos que estão deste lado, é com aqueles que nós partimos. E aqui a Bárbara trouxe-nos um consolo, mesmo para nós e para todos aqueles que acham que Deus não é justo, porque se fosse justo as crianças não desencarnavam, levanta-nos um pouquinho o véu de tudo aquilo que há do lado de lá para as crianças. E existe um livro, que agora não me lembro, que é da Célia Xavier de Camargo, que ela também perdeu um filho, e que Chico lhe disse, ela conviveu muito com Chico, e Chico lhe disse que foram mãos maternais que receberam o filho dela. Portanto, que ela sossegasse o coração, porque o filho estaria a ser amado tal como ela o amaria se ele estivesse aqui. E isto para uma mãe é um grande consolo, não é? Então vamos para a nossa oração final. Vamos agradecer a Deus nosso Pai pela misericórdia divina que tem para conosco em todos os momentos da nossa vida. Por naquelas dificuldades, naquelas situações em que achamos que não temos força para superar, essa força aparece, provando-nos que o nosso objetivo é a perfeição e que, se nós quisermos, nós vamos conseguir sempre ultrapassar os obstáculos que aparecem no nosso caminho, mesmo quando eles nos parecem intransponíveis. Deus é justo e não dá prova maior do que aquela que nós possamos suportar. Então ajuda-nos, Pai, a sermos resignados, a mesmo por não sabermos as causas das situações mais difíceis que nós passamos, a confiar em Ti, a confiar com base no conhecimento que nós vamos adquirindo, porque só assim, através da fé raciocinada, ela consegue ser a rocha sólida que nos suporta naqueles momentos em que o mundo parece virado do contrário. A nossa profunda gratidão a todos os amigos espirituais que nos ajudam dia após dia, que nos dão a sua mão para que possamos levantar-nos perante todas as quedas e seguir em frente. Pedimos, Pai, por todas as mães e todos os pais que perderam os seus filhos, que a nossa Mãe Maria Santíssima possa envolver o coração de cada um, dando-lhes a esperança e a força necessária para continuar a sua caminhada. Que
cada um que aqui se encontra possa ser envolvido no teu manto de luz e que estas vibrações, estas bênçãos que estão a ser derramadas sobre nós neste momento possam nos acompanhar até aos nossos lares e envolver a cada um que cruza o nosso caminho. Obrigada por tudo e ficai connosco, hoje e sempre, graças a Deus. Está encerrada a nossos trabalhos, não se esqueçam das águas, bom fim de semana a todos e até a próxima semana no convívio. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.